Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 42. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 42. Precisamente aí no final do versículo 42, né? Lucas 8, 42 diz assim, no final do 42. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que jazia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os seus médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a multidão que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Poder se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Essa é uma passagem deveras conhecida do povo de Deus, onde nós temos algumas lições, alguns aprendizados. Estivemos ministrando essa semana um trabalho evangelístico, esse texto, e nós entendemos de que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Todos nós temos uma oportunidade de reação frente ao sofrimento. Você pode se tornar uma pessoa pior por causa das aflições que a vida lhe impôs, seja elas físicas, sejam elas emocionais, financeiras, por que não dizer espirituais. Todos nós estamos sujeitos às mesmas circunstâncias, de crentes e descrentes. O que sucede ao ímpio, sucede ao justo. O ponto de diferença não são as circunstâncias, mas a nossa reação frente a elas. A nossa reação dentro delas, nas provações mais severas que a vida pode nos impor. Na passagem que lemos, nós nos encontramos com uma personagem bíblica, com uma mulher, onde ela não pediu para ter essa hemorragia. Ela não procurou por essa hemorragia. Mas o texto começa com uma ordem regressa, ou então progressa de algo ruim. Se você conhece uma pessoa trabalhadora e economiza, trabalha, como fruto do seu trabalho adquire a sua bicicleta, adquire a sua moto, depois o seu carro, depois sua casa própria, você olha para uma pessoa dessa que trabalha e diz: essa é uma vida com progresso. Ele está progredindo como resultado do seu trabalho, como resultado daquele que administra aquilo que ganha. Nessa passagem é o contrário. Nós vemos uma vida regredir com o tempo. O texto nos diz que essa mulher sofrera há 12 anos. Só aí já é terrível. 12 anos de uma hemorragia, 12 anos de sofrimento, só aí já descambava muitos em relação à fé, à desistência, por que não à perseverança. Como se não bastasse o tempo, o texto diz que ela vinha sofrendo, ela gastou todos os seus haveres com os médicos. Quer dizer, foram 12 anos de peleja. Se ela tinha os seus bens, meus irmãos, ela perdeu. É aquela questão, se você tem os seus bens e você perde todos os seus bens, o que é que sobra nessa conta? Nada. É simples, não é? Pois bem, é esse estágio financeiro, emocional que essa mulher se encontrara. Ela chegou a um nível que não tinha mais nada.
Só que a situação vai piorar. Temos 12 anos de sofrimento, gastou todos os seus bens. Aí o texto diz assim: nenhum médico podia ajudá-la. Então ela recebeu uma resposta dos médicos que havia na época: olha, o que estava ao nosso alcance, a gente fez. Eu confesso aos irmãos, nem Lucas nem Mateus deixa claro isso. Se eu não sei se a resposta dos médicos acabou junto com o dinheiro dela, que geralmente é assim, quando acaba o dinheiro, aí também a medicina se acaba para o seu lado, não é? Ou então realmente ela gastou e a resposta foi sincera: olha, nós não podemos fazer mais nada por você. Tudo que estava ao nosso alcance, a gente fez. Então ela, 12 anos de sofrimento, gastou os seus bens e a resposta foi: não podemos fazer mais nada ao seu respeito. Meus irmãos, agora é o seguinte: era trancar a porta do quarto e esperar a morte chegar. Isso era uma atitude de muitos, mas não foi o que essa mulher fez. Ela não ouviu a voz do médico, ela não viu quantas condições que tivera, a fragilidade dela física, ela não ligou para nada disso. Nós não sabemos como ela ficou sabendo acerca de Jesus, mas ela soube que Jesus passaria aonde ela estava. Ela arrumou um jeito, meus irmãos, de não conversar com Jesus, de ter um diálogo. Não dava para fazer isso. Sendo uma mulher, conversar com Jesus diante de uma multidão era praticamente impossível. Mas ela bolou um plano, e o projeto era esse: eu quero ir até esse tal de Jesus e tocar na sua veste. Meus irmãos, não é agarrar a veste de Jesus, não é tocar em Jesus, não é abraçar Jesus, é tocar na sua orla, na ponta da sua orla. Isso mostra-nos de que ela depositou em Jesus Cristo, ou sabia que Jesus Cristo tinha tanto poder para ajudá-la, que o toque na orla de Jesus podia mudar a sua situação. Isso é fé, meus irmãos, não é? Não era um toque com Cristo, não era um diálogo, não era uma conversa, não, era um simples toque. É interessante, meus irmãos, de que o ponto de mudança de 12 anos de sofrimento, gastaram os seus bens, e a resposta que os médicos deram frente ao seu sofrimento foi mudado instantaneamente com um toque em Jesus Cristo. Glória a Deus. Um toque em Jesus. O texto diz, meus irmãos, que quando ela toca em Jesus, ela imediatamente ficou curada. Como pode isso, né? Como pode 12 anos, como pode todo esse período, onde gastara tudo e mudar radicalmente? É porque ela não tocou em um mero homem, ela tocou no Deus encarnado quando esteve entre nós. Ela não estava tendo um toque em uma orla de um líder dos fariseus, mas era Deus entre nós. Então, um toque em Deus, uma conversa com Deus, muda a sua vida para sempre. E ela sabia que esse toque seria diferenciado, e foi. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: Jesus foi tocado, passou poder para a mulher, está curada. A história podia parar aqui, né? Mas o texto diz que Jesus queria saber quem era essa mulher. Na verdade, ele queria saber quem tinha tocado dele. O início do versículo que lemos, 42, diz que a multidão apertava Jesus. Então era óbvio que não dava para fazer aqui uma investigação. Vamos ligar, o CSI vai começar aqui, né? Para saber quem tocou. Não dava. Jesus olha para os discípulos: quem foi que lhe tocou? Aí Pedro, ou como impaciente que era, diz: Jesus, cá entre nós, né? A multidão está apertando o Senhor. Aí agora o Senhor quer que a gente dê de conta até de quem está lhe tocando? Aí é demais. Aí, claro que isso é uma resposta 100% racional, né? Mas a pergunta de Jesus era espiritual. Porque Jesus disse assim: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Não era? Todos tinham acesso a Jesus, muitas pessoas tocaram Jesus, mas nem todos tinham fé para ser curado. Alguns podiam acompanhar Jesus por curiosidade. Rapaz, está tendo aí mais um Galileu que fala bonito, vamos ouvir aquele Galileu. Você acha que não tinha curioso? Tinha. Mas o toque de fé é o que fez a diferença em tudo isso. Jesus insiste, para com os discípulos,
para descobrir quem havia tocado nele. E a passagem, irmão, nos diz que ela, trêmula, se apresenta a Jesus, dizendo: Jesus, foi eu que lhe toquei. E ela contou toda a verdade a Jesus. Então nós sabemos de que foi 12 anos de sofrimento, que ela gastaram os seus bens, que a medicina não podia fazer nada, porque ela estava testemunhando. Isso mostra-nos que quando a nossa experiência com Cristo, ela é verdadeira, ela é profunda, você não consegue guardar para si. Você pode até tentar, como os primeiros passos na fé, mas você vai dizer quem foi que você tocou, você vai dizer o encontro verdadeiro que teve com Cristo, você vai anunciar as maravilhas que Deus fez na sua vida. Porque teu encontro com Jesus deve nos mudar completamente, e foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela tocou em Jesus e foi mudada completamente, não apenas fisicamente, mas Cristo olha para aquela mulher e diz: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Já pensou aquela mulher ir para casa só curada? Que miséria seria essa vida, não é? Mas antes de vocês acharem que é palavra minha, que são palavras minhas, foi Paulo que disse isso, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Se esperarmos por Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que você espera de Deus? Essa mulher foi, tocou, foi curada. Glória a Deus pela cura. Isso é maravilhoso. Mas quando Jesus disse: filha, vai em paz, que a tua fé te salvou, ela achou o ápice da nossa existência, é de sermos salvos por Jesus, perdoados por Jesus, transformados pelo nosso Salvador. É saber o nosso endereço, é saber para onde estamos indo. Mas isso só foi possível porque ela se encontrou com Jesus. Você está tendo uma oportunidade nessa noite de fazer o mesmo. Não um toque físico, mas um toque espiritual. Não um encontro físico, mas um encontro espiritual com Jesus. A ruptura da história dessa mulher foi Jesus. Se você tirar Jesus dessa história, era uma vida de sofrimento até fechar os olhos nessa existência. Mas quando Jesus entra, tudo muda, e muda para melhor. Eu não sei como você chegou até aqui. Como é que está a sua vida emocional, espiritual, com o perdão que você acha que pode ou não ter de Deus. O que eu lhe garanto é que Jesus está aqui nessa noite para se encontrar com você, para perdoar você, para restaurar você, para dar uma nova oportunidade. Talvez você realmente está entre os demais, querendo um toque ou uma oportunidade de Cristo. Você não precisa ter um particular com Deus. Nessa multidão, Ele sabe quem é você, Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua dor, Ele sabe aonde lhe encontrar. E um toque que você faça com Cristo, Ele pode curar você nessa noite, Ele pode restaurar você por completo, porque o nosso Deus não tem problema com espaço, nem com pessoas. Naquela multidão, ele encontrou aquela mulher. Por que ele encontrou? Porque ele insistiu, persistiu, até que ela se revelou. Por que você não faz o mesmo nessa noite? Vem para Jesus. Sabe onde você está e confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tenha um divisor de águas antes de Jesus e depois de Jesus. Testemunhemos as maravilhas que Deus pode fazer na sua vida, porque esse Cristo ainda passeia, esse Cristo ainda é anunciado por sua igreja. Aonde essa palavra é pregada, aonde esse evangelho é dito, você ainda pode ser transformado por esse Jesus. Aonde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus, anunciar a sua salvação, dizer: eu quero esse Cristo. Talvez você esteja nessa noite como visitante. Volta para casa como membro da igreja do Senhor, filho de Deus, com o nome escrito no livro da vida. Você quer uma bênção maior do que essa? Não tem, não tem. Se não tem ninguém nessa noite que deseja confessá-lo a Cristo, após o culto, se desejar, procure-nos, vai ser um prazer. Opa, Aniele, pois vem cá, Aniele, vamos orar por ela.
Amém? Pode ficar aqui. Amém. Fiquemos de pé. Aonde está a segunda vida que deseja entregar-se a Cristo? Deus está lhe dando uma nova oportunidade. Hoje é o dia. É hoje que você teve um encontro com seu Salvador. Não volte para casa do mesmo jeito. Estenda suas mãos para cá e oremos pela jovem. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de vermos essa vida se render a Ti. Toca nesse coração, salvando, ó Deus, escrevendo o seu nome no livro da vida, perdoando os seus pecados. Hoje é o culto de ceia e nós lembramos de que cada um de nós tivemos não um toque, mas o lavado do seu sangue por completo. Foi o que aconteceu na cruz. Abençoa essa jovem. Outros que aqui estão, ó Pai, que não confessaram o seu nome, dá oportunidade de salvação, dá oportunidade de transformação. Cremos que Tu és o mesmo Deus, o mesmo Senhor, e que tem interesse em mudar a vida humana e em salvar a vida humana. E nós, ó Pai, Te agradecemos por essa vida e oramos por outras que podem confessar o Seu nome nessa noite. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém, Jesus.